Variações bruscas do pH sanguíneo podem acarretar em alcalose ou acidose metabólica. Ambos os processos são extremamente prejudiciais à saúde, uma vez que podem levar à morte. O nosso organismo apresenta um sistema eficiente no controle do pH que é conhecido como solução tampão. Mas você sabe o que é uma solução tampão? Soluções tampão são classificados como sendo sistemas aquosos que conseguem resistir a variações bruscas de pH quando pequenas quantidades de um ácido ou então de uma base a eles são adicionados. Antes de eu te mostrar como é que uma solução tampão consegue resistir à variação do pH, eu te mostro como é que essas soluções elas são formadas. Dá uma olhadinha. Elas são formadas através da mistura de um ácido fraco, traduzindo, aquele que apresenta uma constante de acidez pequena, juntamente com o sal desse ácido fraco. Uma outra maneira de se dizer como é que uma solução tampão é formada é essa daqui, muito comum aí nos livros de química ou então de bioquímica. É a mistura de um ácido fraco com a sua base conjugada. São duas maneiras de dizer a mesma coisa. Base conjugada é um termo que nos remete à definição de Bronsted-Lowry. Bora dar uma olhadinha aqui que é que esses dois cientistas falavam. Segundo Bronsted-Lowry, um ácido é uma espécie que doa prótons, enquanto uma base tem a capacidade de receber o próton. O próton, vale lembrar, nada mais nada menos que o nosso íon H+. Note essa reação entre o ácido acético e água, entrando em equilíbrio com formação aqui do acetato e o íon H3O+, que é o íon hidrônio ou hidroxônio. Note na reação direta que nós temos a transferência do próton do ácido acético aqui para a água. Sendo assim, uma vez que o ácido consegue transferir o próton, ele é classificado como ácido de Bronsted. E a água, por receber esse próton, é classificada como sendo uma base. Isso no sentido direto. No sentido inverso, nós estamos observando que o íon H3O+, está doando o próton para o ânion acetato. Sendo assim, o H3O+, é classificado como ácido de Bronsted e o acetato a base aqui de Bronsted. Né? Dentro da definição ainda desses dois cientistas, eles falavam sobre os pares conjugados. Um par conjugado é aquele que se difere por um próton. Então, note que nessa reação, o ácido acético ele se difere do acetato porque ele apresenta um próton. Assim como a água se difere do íon H3O+, por conta do H3O+, ter um próton juntamente com ele. Né? Nós temos, então, o ácido acético formando par conjugado com o acetato. Nós podemos falar que nós temos um par de ácido com a sua base conjugada. Nós temos aqui também, por exemplo, o H3O+, né? Sendo ele um ácido, ele tem a água como sendo a sua base conjugada, uma vez que eles se diferem por um próton. Sempre um ácido, então, tem um par chamado de base conjugada. Ou então podemos falar que sempre uma base tem um par que é chamado de ácido conjugado. Bom, relembramos aí a definição de pares conjugados, então bora voltar para a nossa mistura chamada de tampão. Tampão, então, nós precisamos ter um ácido fraco juntamente com o sal desse ácido fraco, que é a sua base conjugada. Um exemplo clássico aí que nós temos de solução tampão é formado pelo ácido acético, o ácido presente no vinagre, fraquinho de tudo, juntamente com o seu sal, que é o acetato, tá aqui o ânion acetato, acetato de sódio. Lembrando que todos os sais de sódio e os sais de acetato são bastante solúveis. Esse é um tampão clássico que sempre aparece para a gente. Ácido acético junto com o seu sal, que é o acetato de sódio. Muitas vezes me pergunto por que se faz necessário ter a mistura do ácido junto com o seu sal, uma vez que o próprio ácido já conseguiria formar a sua base conjugada, como nós vimos na reação de Bronsted-Lowry. Bom, lembre-se que o ácido ele é um ácido fraco, sendo assim ele apresenta uma constante de acidez pequena. Traduzindo, constante de acidez pequena é aquela que então tem pouco produto e muito reagente. Nesse caso, a gente vai formar tão pouco da base conjugada. Numa solução tampão, a gente vai ver por que se faz necessário que a gente tenha quantidades apreciáveis tanto do ácido quanto do sal, ou seja, da sua base conjugada. É por isso, então, que nós temos que misturar os dois e não deixar só por conta do ácido, belezinha? Bora ver aqui, então, por que ou como é que atuam essas soluções tampão. Peguei a solução tampão aqui, ácido acético acetato de sódio, só representado, claro, pelo acetato. Então, lembrando, este aqui é o nosso ácido e o acetato é a nossa base conjugada, porque se difere aí por um próton. Tá? Como é que essa solução tampão ela vai conseguir resistir a uma variação brusca de pH? Observe o seguinte,
Imagine que aqui na solução tampão eu vou adicionar uma base, por exemplo, hidróxido de sódio. Então ela vai introduzir uma certa quantidade de íons OH-. O ácido do tampão é como se ele tivesse uma reservinha aqui, ó, e tem, na verdade, de H+. Quando a base ela é introduzida, os íons H+ do ácido conseguem capturar as hidroxilas numa reação de neutralização, formando como produto água e acetato, né? Então note que esse íon H- da base que está sendo introduzida faria com que, se fosse água destilada, água pura, pH igual a 7 a 25 graus Celsius, fosse aí por uma pequena gotinha alterar o pH lá para cima, pH 13, 12, enfim, dependendo da concentração, claro. Agora, como a gente está adicionando essa base numa solução tampão, o ácido do tampão consegue neutralizar esses íons OH- e a variação do pH praticamente aí nem é sentida. Então, o tampão conseguiu resistir a uma variação de pH pela adição aqui desta base. Bom, por outro lado, nessa solução tampão, eu vou adicionar aqui um ácido, por exemplo, o ácido clorídrico. Então, a gente vai ter um monte de íons H+. O que acontece é que quando a gente começar a adicionar o ácido clorídrico, a base conjugada, que forma o tampão, consegue, através dos pares de elétrons aqui não ligantes, formar uma ligação covalente dativa e transformar o íon H+ que está entrando no ácido aqui acético, deslocando o equilíbrio químico no sentido do ácido acético. Então, note, esse íon H+, ele acaba sendo consumido, digamos, neutralizado pela presença da base conjugada, que desloca o equilíbrio químico do tampão na formação do ácido acético. Então, uma pequena quantidade do ácido, que já faria um estrago enorme no pH da solução, agora nem é sentido, porque a base conjugada acaba consumindo, neutralizando esses íons H+, beleza? Bom, então é dessa forma que as soluções tampão conseguem resistir a variações bruscas no pH, porque na própria solução tampão nós temos um ácido junto com a sua base conjugada. Se nós adicionarmos um ácido, a base conjugada do tampão consome e o pH fica relativamente constante. Por outro lado, se nessa solução tampão nós adicionarmos uma base, o ácido do tampão consome essa base e o pH também fica relativamente constante. Bom, vale lembrar que as soluções tampão, a gente deu um exemplo aqui do ácido acético com acetato de sódio, mas nós também podemos formar soluções tampão com uma base fraca junto com o seu ácido conjugado. Traduzindo, um ácido fraco junto com sal, aliás, uma base fraca juntamente com o sal desta base fraca. O nosso organismo, em relação ao sangue, por exemplo, é um sistema tamponado. E por que ele é tamponado? Porque nós temos vários pares de ácidos e bases conjugados. Um exemplo disso é, por exemplo, o H2PO4-1, que faz par conjugado com a sua base, no caso, que é o HPO4-2-. Nós temos também o CO2, juntamente com o ácido carbônico e o bicarbonato. É por esse motivo que o nosso pH, que é chamado de pH fisiológico, fica sempre ali em torno de 7,4 e não sofre variações tão bruscas assim quando a gente, por exemplo, se alimenta, toma suco de limão, né? A gente só tem uma alteração brusca no nosso pH por processos fisiológicos internos. Uma atividade física intensa pode gerar, por exemplo, acidose, diabetes grave também gera acidose, enfim, né? Apenas quando nós temos processos fisiológicos, não pela introdução ou pela alimentação. Uma solução tampão, então, é aquela que consegue resistir a variações bruscas do pH quando pequenas quantidades de um ácido e uma base são adicionadas. Isso porque a solução tampão é sempre formada por um ácido fraco e a sua base conjugada. É isso aí. Na próxima parte eu te mostro como é que nós podemos calcular o pH das soluções tampão. Até mais.